Paz, família no barco, está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente aqui da Expo Católica 2025. Queria antes de mais nada agradecer a Ítalo pelo espaço cedido, pela parceria, e também a Sacro Music, que faz sonorização de igreja católica. Se você porventura não conhece, fica aí a oportunidade agora. Aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais, tanto da Ítalo quanto da Sacro Music. Fica então aí o convite para que você possa conhecer essas empresas católicas que estão revolucionando o mercado, tanto da educação como aí da música, sonorização nas igrejas católicas. Beleza? Sem mais delongas, para aproveitar bastante o nosso tempo aqui, eu queria cumprimentar pela segunda vez em No Barco Podcast o professor Eduardo Faria. Grande Everton. Que me ama, inclusive, né? Eu amo muito. Olha o sorriso dele aí. Que demais, professor, que bom que deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. Bom estarmos juntos novamente. O professor tentou fugir de mim, mas a providência... a providência se carregou de tudo, a providência. A providência se fez o que só ela pode fazer. Professor, e aí, o que o senhor está achando da feira? Cara, a feira tá incrível, né? A feira tá incrível, um hub mesmo, né? De parcerias, de negócios, de networking. Eu tô gostando muito, tô revendo... amigos que eu gosto muito, outros que eu gosto mais ou menos, como você, tô brincando. Tô revendo muitos amigos e é muito bonito ver que essa feira, ela reflete uma realidade anterior, que é o crescimento do catolicismo no nosso país, né, que é o retorno das pessoas às paróquias, a uma vida de fé, e ao retornar para uma vida de fé, elas precisam fazer negócios. E não há oposição entre essas duas coisas. Por quê? Porque cresceu a paróquia, você tem que comprar banco. É um negócio. Você tem que comprar vitral. É um negócio. Você tem que comprar livros para catequizar o povo. É um negócio. Né? Então essa feira reúne tudo isso num lugar só. A gente está aqui no stand da Ítalo, né, que oferece excelentes cursos de formação, aqui deixa eu puxar para o meu lado, inclusive a pós-graduação em teologia sistemática, para formar futuros professores, futuros catequistas. Então eu estou muito feliz de estar aqui, estou gostando demais da feira. Professor, uma coisa que eu queria te perguntar, querendo ou não, acaba que marca, né? Então eu vejo que as pessoas buscam muito o professor Eduardo Faria como o ex-protestante. Eu não sei se o senhor vai conseguir passar por essa terra e tirar esse rótulo, nem sei se incomoda também o senhor, mas na abordagem das pessoas, qual a tônica quando eles vêm? É justamente falar a respeito da sua conversão, ou as pessoas já reconhecem o senhor de outra forma? Será o professor católico agora? Não, as pessoas ainda me reconhecem como o ex-pastor, o ex-protestante, e não me incomoda nada. Me incomodaria se fosse assim, ex-honesto, né? Ah, sim. Ele é ex-honesto, aí isso me incomoda. Mas como ex-pastor, ex-protestante, não me incomoda, porque isso faz parte da minha história, faz parte de quem eu fui. Eu fui pastor com muita dedicação, com muita seriedade, com muita certeza do que eu estava fazendo. E olhando para as Escrituras, e por favor, não estou querendo me comparar ao apóstolo Paulo, não me acho, eu não sou nem um cisco perto do apóstolo Paulo. Porém, eu posso olhar para ele e aprender com ele. Sim. E em várias ocasiões, São Paulo faz menção ao fato de que ele é um ex-perseguidor da igreja. Muito bom. Ele é um discípulo de Gamaliel. Então, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Filipenses, você me permite ler? Sem dúvida, por favor. Olha só que bonito o que São Paulo diz, escrevendo a sua... Aí quem está de fora fala assim, isso é herança de um pastor protestante que conhece a Bíblia, decora a Bíblia, não. Agora a gente tem um católico que também decorou a Bíblia e conhece a Bíblia. Não, isso daí não é herança de protestantismo, né? Isso aí é ser verdadeiramente católico. Boa, professor. A Bíblia é nossa, horas. Puxa aí pro nosso lado. Né? Olha só o que São Paulo diz em Filipenses, capítulo 3. Certo. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, de fato, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É uma passagem belíssima, é uma passagem absolutamente inspiradora, e ele diz: eu pertenço a Deus não por justiça própria, não por justiça da lei, ou seja, não é porque eu era fariseu, não é porque eu era da tribo de Benjamim, não é porque eu era um bom judeu, não. É por causa daquilo que Cristo fez por mim, e hoje eu sou enxertado em Cristo, e eu participo dos sofrimentos de Cristo, mas também participarei da glória. E ele faz questão de dizer: eu era perseguidor da igreja. O meu passado, enquanto mestre do judaísmo, era esse. Mas essa não é a única ocasião em que ele diz isso. Então, de novo, não tenho a pretensão de me comparar com São Paulo aqui, mas pretendo aprender com ele. E ele é um ex-perseguidor da igreja. De alguma forma, todos nós somos ex também, né? Inimigos de Deus. Perfeito. Passamos a ser filho. Essa passagem, ela me marca muito. Não decorei muitas passagens bíblicas, mas Filipenses 3:8 é uma das que está gravada no meu coração. Justamente porque chama a atenção que o apóstolo Paulo, ele fala que ele negou ou abriu mão de coisas que atribuía valor externo a ele. Perfeito. Então, para crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Então, eu acho que é até interessante o Senhor ter tocado justamente esse avanço no conhecimento de Cristo Jesus. Por vezes ele pede não só que abandonemos pecados, mas coisas que para nós, embora lícitas, nos impede de avançar. Perfeito. E eu vejo que o Senhor, na condição que estava enquanto pastor, tinha uma condição favorável, né? Tava muito tranquilo, e nem creio que seria condenado ao inferno por esse motivo, né? Porque se leva-se com honra aquele que faz, com moral ilibada, né? Reconheço também que caminha com Cristo Jesus. Aí o Senhor, quando tomou a decisão de sair, realmente perdeu muita coisa e gera aquele tipo de segurança, ainda mais para um chefe de família. Hoje, quando o Senhor vê o acolhimento do povo católico, o que passa no coração do Senhor? Assim, a promessa de Deus, não que Deus tenha necessariamente devendo alguma coisa, porque você mudou, né? Mas você vê a coisa se acertando, né? A decisão foi tomada sem esperar nada em troca, mas agora você recebe o carinho do público, a gente vê como o povo católico gosta do Senhor. Como é que isso passa no coração? Olha, Everton, eu me tornei católico em 2019. Ninguém me conhecia em 2019, quer dizer, no universo católico, né? Eu só fui ser conhecido 1 ano e meio depois, no início de 2021, quando a minha profissão de fé se tornou viral, né? Alguém recortou minha profissão de fé, postou no Instagram, 1 milhão de pessoas assistiram em uma semana. A partir daquele momento, as pessoas começaram a me buscar. Quando as pessoas começaram a me buscar, que eu comecei a fazer apostolado na internet. Não fui eu que comecei. Alguém recortou minha profissão de fé sem eu saber, postou no YouTube, aí aquilo ficou viral. As pessoas começaram a me procurar para tirar dúvidas. A profissão de fé na sua paróquia? Foi a profissão de fé na minha paróquia. Entendi. Achei que você tinha feito um vídeo. Não, eu nunca gravei um vídeo contando o meu testemunho antes da minha profissão de fé. Eu fiz a minha profissão de fé na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, diante do arcebispo da cidade, Dom Gil, querido Dom Gil. E a missa era era transmitida pelo YouTube. Sim. Por causa da pandemia. Sim. Então, alguém recortou a minha profissão de fé, eu não sei quem, e colocou no YouTube. Só aquele trechinho. Bem providente. Aí, em uma semana, vários canais repostaram, e somando todos os canais, deu mais de 1 milhão de views. Nossa. E aí,
uma grande quantidade de pessoas começou a me procurar para tirar dúvidas teológicas. Tanto protestantes de boa vontade, muitos protestantes me procuraram para xingar, para me condenar para o inferno, isso aí a gente pula, natural. Mas tanto protestantes bem intencionados falando assim, olha, eu estou estudando a fé católica, mas eu ainda tenho dúvidas sobre purgatório, sobre os dogmas marianos, você poderia me ajudar? Então, assim, é uma dúvida legítima. Sim. E eu comecei a ajudar essas pessoas. E muitos católicos começaram a me procurar dizendo, eu estava quase indo para a igreja protestante. Olha só. Mas quando eu fiquei sabendo que um pastor se tornou católico, eu falei, o que ele viu que eu não vi? Então, esses dois tipos de pessoas, Everton, começaram a me procurar e eu comecei a atendê-los. Eu comecei a passar meu WhatsApp para elas. Até hoje eu tenho amizade com pessoas dessa época. Hoje eu não posso pôr meu WhatsApp no meu Instagram. Na época eu punha, se tiver alguma dúvida, tá aqui meu WhatsApp e tal. Aí começou a crescer. Aí eu percebi a necessidade de criar um método para ajudar essas pessoas. Aí surgiu o Catolicismo Blindado, surgiram as lives e etc. Mas foi tudo orgânico. Mas antes desse trabalho na internet, quando o senhor tomou a decisão, você tinha pensado o que você ia fazer da vida? Não tinha. Eu não fazia ideia. Foi no escuro? Foi no escuro. O que aconteceu foi o seguinte. Eu peço demissão, né? O termo correto é despojamento. Né? Despojamento ministerial na Igreja Presbiteriana. Eu peço demissão em dezembro de 2019. Tá? Finalzinho de 2019, quer dizer, eu pedi um pouco antes, mas me foi concedido em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, eu já não tenho mais salário. Não tenho. A igreja pagava meu salário, minha casa, meu aluguel da casa, né? Fundo de aposentadoria pastoral, INSS, plano de saúde. Em janeiro de 2020 eu já não tenho isso. E não estou me queixando aqui da igreja presbiteriana. Sim. Né? Não era, eu que pedi para sair. Naturalmente ia acontecer isso, né? E lógico. Então, janeiro de 2020 eu já não tenho isso. E eu não tinha casa para morar. Eu fui morar com meu pai. Com 38 anos nas costas, eu fui morar com meu pai, né? Eu tinha uma reserva financeira que duraria 3 meses, que era o suficiente para eu passar 3 meses. Certo. Passou o primeiro mês, eu não arrumei emprego. Passou o segundo mês, eu não arrumei emprego. Passou o terceiro mês, eu não arrumei emprego. E aí, uma escola de inglês da cidade, eu estava dirigindo, apareceu assim, escola de inglês contrata professor. Eu falo inglês, fui lá, você me viu lá traduzindo o Scott Hahn, né? Eu fui lá e me ofereci para ser professor daquela escola. Lá, pois não, vamos fazer aqui um processo seletivo. No meio do processo seletivo, vem a pandemia. Fechou tudo. A dona da escola diz, Eduardo, não temos como te contratar, a gente não sabe nem o que vai fazer com os professores que já são contratados. Eu falei, tá bom, né? Como diz o ditado, desgraça pouca é bobagem, né? E aí, passou umas 2 semanas, a proprietária da escola me liga e diz, Eduardo, a gente não tem vaga para professor, mas por causa da pandemia a gente montou um curso de inglês online. Você gostaria de ser vendedor do curso? E eu falei, olha, eu nunca fui vendedor na vida. Ela falou, não, a gente dá um treinamento e tal. Aí eu falei, tá, quanto que é o salário? Ela não tem salário, é só comissão. Tem que vender. Tem que vender. Mas, Everton, eu não tinha outra alternativa. Interessante. Eu não tinha outra alternativa. E eu falei, ok, eu aceito. Eu vou aceitar, né? Eu tenho que sustentar minha família. Eu me torno vendedor de curso de inglês. Nossa, isso aí eu não sabia, nem sei se a galera que tá ouvindo aqui sabia. Eu me torno vendedor de curso de inglês. E era uma escola que eles não me davam uma lista de números para eu ligar. Eu que tinha que correr atrás. Nossa. Então eu peguei a lista de todos os meus amigos. Quem é meu amigo das antigas recebeu. Até uma vez eu estava conversando com um cara. Aí ele falou assim, eu sou muito amigo do seu primo e tal. Uma vez você me ligou oferecendo curso de inglês. Eu falei, você não aceitou? Ele, não, eu não queria na época. Miserável, não ajudou o professor, tá vendo?
Aí eu falei, mas por que você não... Ele falou, como que você me ligou? Eu falei, porque eu pedi pro meu primo me mandar a lista de amigos dele. Everton, eu saí pedindo para todo mundo, me manda a sua lista de amigos aí. Eu liguei pros amigos do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, saí ligando. E cada pessoa que se tornava aluno, eu pedia uma lista também. Entendi. E ia ligando. Cara, para fazer uma história curta, uma história longa, uma história curta, naquele ano de 2020, eu fui o vendedor número 1 da empresa. Nossa, velho. E eu ganhei mais do que eu ganhava como pastor. É uma coisa assim, cara, não é o dinheiro em si, mas é ver Deus comparecendo providencialmente. Lógico, eu tive que trabalhar. O dinheiro não caiu na minha conta magicamente. Mas eu trabalhei. Eu peguei a lista, eu liguei, e eu oferecia, eu ligava para as pessoas, né? Falava assim, ô Everton, finge que você recebeu minha ligação. Certo. Ô Everton, onde que você aprendeu a falar inglês? Eu não vou falar a marca aqui não, mas foi no Professor Ciclano. Mas você já está satisfeito com o seu nível de inglês? Tá horrível, professor. É? Tá horrível. Mas se você falar inglês, vai melhorar alguma coisa na sua vida? Sem dúvida. Ué, está horrível, vai melhorar e você não faz nada por quê? Tava esperando uma ligação. Não é isso que as pessoas falam. É não, né? As pessoas falam, é porque eu não tenho dinheiro. Ou tempo. Se eu te apresentar um curso de inglês que caiba na sua agenda e caiba no seu orçamento, você está disposto a mudar essa situação? Agora. Era assim que eu fazia. Nasceu um vendedor, entendeu? A necessidade que faz. A necessidade faz o sapo pular, né? Isso que diz. Então, cara, eu sustento a minha família vendendo curso de inglês. Aí ficou um tempo? Fiquei bastante tempo. Em 2021 acontece o que eu te falei, a viralização do negócio, começam a chegar pessoas, aí eu preciso sistematizar. E aí eu fui em... Nossa, a escola perdeu um ótimo vendedor, cara. Eu crio no segundo semestre de 2021, então eu acho que foi isso, segundo semestre de 2021, o meu primeiro curso, que era o Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, para ensinar católicos a lerem a Bíblia e ensinar os católicos a encontrarem na Bíblia os dogmas da Igreja. Nossa. Na primeira turma, eu tive 300 alunos, né? E aí, a partir daí, eu comecei a direcionar toda a minha atuação para o apostolado. Fazer vídeos, fazer entrevistas, fazer refutações a acusações injustas dos protestantes acerca da doutrina católica. Aí nasce o curso Catolicismo Blindado, que é respondendo às principais objeções à fé católica. Né? Por exemplo, se só Deus pode perdoar pecados, por que me confessar com o padre? Se a Bíblia diz não farás imagens, por que vocês têm tantas imagens? Surge esse curso. Hoje esse curso são 18 módulos, mais de 70 aulas, com professores convidados, dentre eles o Scott Hahn, né? Milhares de alunos. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei, a gente tinha 3.000 alunos. Nossa, demais. No Catolicismo Blindado. Então, assim, são 3.000 famílias aprendendo a defender a fé. Muitos sacerdotes, muitos seminários. Tem catequizando meu, que é aluno do senhor. Olha só. Ex-protestante também. Que maravilha. E aí, esse ano, 2 novidades. Sim. Foi o lançamento do meu livro. Para qual câmera eu aponto? Para aquela ali? Essa aqui é sua. O lançamento do meu livro, Surpreendido pela Verdade, de pastor protestante à Igreja Católica, que a gente está fazendo o lançamento aqui na Expo Católica, no stand da Ítalo. Prefácio do Dr. Scott Hahn. E também surge um curso de pós-graduação em parceria com a Uniítalo, que é Teologia Sistemática, pós-graduação em Teologia Sistemática, que eu ensino o aluno, né, a se aprofundar nos grandes temas da teologia dogmática católica, Cristologia, Mariologia, Eclesiologia, Santíssima Trindade e por aí vai. Né? Eu reuni um time de professores classe A e a gente, na primeira turma,
A gente está com 250 alunos. Muito bom. E estamos lançando aqui na feira a segunda turma da pós-graduação. E pela capa do livro, a verdade que te surpreendeu e que você vai decorrer no livro aí, gira em torno da Eucaristia? Olha, o livro, ele tem um trabalho editorial muito legal. Eu posso falar sem preocupar com a modéstia, porque não fui eu que fiz, foi a editora Patris. E o que eles procuraram colocar na capa, né? Eles procuraram retratar as imagens que existiam nas catacumbas da igreja primitiva e a Eucaristia. Qual é a verdade? O meu retorno à patrística, o meu retorno às igrejas dos santos padres do 2º século, 3º século, e perceber que a igreja sempre foi católica. Eu já falei sobre isso na primeira vez que eu estive com vocês. E no meio disso tudo é a Eucaristia. Então são as duas coisas, entendeu? Que legal. Professor, agora o que eu queria perguntar para o senhor é, em meio a crises que existe, né, e a igreja passa por várias, e passamos por elas inclusive no tempo atual, na sua perspectiva, essa crise se dá por conta da questão espiritual, é cultural, é religiosa? O que desencadeia isso? Sobretudo, para ser mais direto aqui no que eu quero dizer, né, falar com o senhor, essa tentativa de algumas instituições de querer reconstruir a igreja a partir de dentro, né? Então, eu acredito que o senhor, como alguém que enxergou de diversos lados, né? Então, alguém que estava fora, agora alguém como está dentro, tem uma visão mais ampla para poder contribuir conosco na conclusão dessa compreensão, né? Então, o que o senhor acha? Né? Por que isso se dá? Bom, a primeira parte da pergunta é muito difícil de responder. Quais os fatores da crise? Ninguém nega que há a crise. Absolutamente ninguém nega isso. Quais os fatores? Cara, um monte de fatores. Fatores culturais, daquilo que nos envolve hoje, fatores espirituais, fatores intelectuais. A gente está numa crise. O Satanás se levanta contra a igreja, sempre. Todas as eras isso aconteceu, em todos os séculos. Quando você estuda a história da igreja, não tem um período da história, que foi tudo bem. Todo mundo era santo, todo mundo era maravilhoso. Não, sempre teve crises, algumas maiores, outras menores. Os motivos dessa crise atual são difíceis de precisar. Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que uma coisa que pode contribuir para diminuir essa crise e talvez contribuiu para aumentar a crise é falta de conversão pessoal e genuína a Jesus Cristo. A igreja não é um conjunto de ideias abstratas. Certo. A igreja não é um conjunto de regrinhas de moral. A igreja não é uma filosofia para bem viver a vida. Não. A igreja é um evento histórico cujo ápice é a encarnação, vida, paixão e ressurreição de Jesus Cristo. E quando somos chamados a sermos católicos, somos chamados a termos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Muito bom. Eu acho que isso precisa estar claro. Isso precisa estar claro, porque todo o resto é periférico. A igreja nos faz viver bem? Faz. A igreja ordena a nossa vida? Ordena. A igreja, cuida dos órfãos, das viúvas? Sim. Mas tudo a partir desse encontro com Jesus Cristo. Eu acho que, às vezes, olhar para a igreja apenas como, né, um grupo filosófico, um manual de bem viver, um conjunto doutrinário. Doutrinário, isso aí qualquer um tem. O professor, é correto afirmar então que o relacionamento com Jesus vai nos levar ao bom cumprimento das regras, mas o bom cumprimento das regras não necessariamente nos leva ao relacionamento com Jesus. Perfeito, perfeito. Olha a parábola do filho pródigo. Sim. O filho mais velho cumpria as regras. O filho mais velho cumpria as regras. E ele estava distante do coração do pai. Ao ponto de que quando o pai abraça o filho pródigo e faz uma festa para celebrar o retorno dele,
ele fica emburrado. Sim. Ele não quer entrar para a festa. E ele diz: eu sempre te servir sem nunca te desobedecer, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu celebrar com meus irmãos. Agora este teu filho, ele diz, ele não fala meu irmão, o teu filho gastou o teu dinheiro com meretrizes, e o Senhor mata um boi cevado para ele. E o pai diz, né, o coração do pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas esse teu irmão, olha o coração reconciliador do pai, o teu irmão estava distante e retornou, estava morto e reviveu. Era necessário que celebrássemos. E a parábola termina sem a gente saber se o filho mais velho entrou ou não. É pra gente responder se ele vai voltar ou não. Então, cara, sem dúvida, quem ama Jesus segue os mandamentos. Nem todo mundo que segue os mandamentos ama Jesus. Entende? Por isso que a gente tem que focar nesse relacionamento. Agora, diante da crise, diante do momento atual, esses grupos que querem resolver o problema de forma independente, você falou de dentro da igreja, se for de dentro da igreja, ótimo, mas do lado de fora da igreja, sabe? Saia da igreja e vamos resolver de fora, a gente vai cair no erro de Lutero, cara. A gente vai cair no erro de Lutero. Isso é o que falta ou é o que já passou? E quanto tempo a gente tem? Não, vamos indo, ele vai avisar. Tá. O erro é o erro de Lutero. A igreja está errada. Vou voltar à igreja de sempre. Né? Não foi isso que Lutero fez? Essa é a raiz, né? Essa é a raiz. Agora eu fico me perguntando, por que a dificuldade de entender isso? Eu não sei por que fica tão nebuloso. Porque... soberba, orgulho... síndrome de salvador da pátria. E eu digo nem só de quem está tendo a iniciativa revolucionária ou reformadora, mas as pessoas que estão em torno. Porque assim, eu vejo que sempre o discurso é esse. Na verdade, a gente é de fato a verdadeira igreja e estamos querendo expulsar de dentro da verdadeira igreja aqueles que não são católicos de verdade. Sim. O discurso é sempre esse. E só está certo quem vier para o nosso lado. Se você não vier para o nosso lado, ou você é mau ou você é burro. Aí o que eu quero que o senhor contribua. Só uma coisa. Não, fica à vontade. Eu fiz uma live recentemente sobre esse tema. Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Eu fiz uma live recentemente sobre esse tema. E algumas pessoas vieram comentar dizendo assim: você não vê que a igreja está em crise? É lógico que eu vejo. Eu não estou negando a crise, eu estou negando que a solução proposta por esses grupos está errada. Muito bom. Essa solução está errada. Nenhuma solução que passe longe da comunhão com o magistério da igreja, da comunhão com o Santo Padre o Papa, da comunhão com o bispo diocesano é uma solução válida. E outra, cara, é muito perigoso quando a gente acha que o problema está lá fora e não aqui dentro. Não nego que tem problema em toda parte, mas eu tenho que começar direcionado para o problema do meu coração. O meu coração é enganoso. Então, desculpa, eu te cortei. Não, o que você ia perguntar? Não, eu ia falar justamente dessa prerrogativa que ela é indispensável. De qualquer que seja a nossa discordância com a liderança, a importância da submissão a ela, ao magistério da igreja. Exato. Porque qualquer iniciativa de tentar resolver um problema rompendo-se com a liderança da igreja, com a hierarquia da igreja, é criar novos problemas. Né? Sim. E a desobediência é um pecado grave nas escrituras sagradas. Quantas e quantas vezes Deus diz: eu só peço obediência. Eu quero que vocês sejam obedientes. A desobediência, em nome de uma suposta virtude de que eu identifiquei a crise, eu vou solucionar, é muito grave. Quantos e quantos santos, por exemplo, São João da Cruz. São João da Cruz foi preso pelas autoridades eclesiásticas. Padre Pio foi pedido de celebrar a missa. Exato. Entender confissão. Mas eles foram obedientes. Eles foram obedientes. Tem um grupo, né, se você quiser citar o nome, você cita, eu não vou citar, mas porque eu não quero, né, não sei, você que é o que conduz aqui. Mas tem um grupo que faz parte desses rebeldes, desses revoltosos, que eles citam muito Santo Atanásio.
Não, porque na época da crise ariana, Santo Atanásio foi aquele que foi exilado pela verdade. Ok, Santo Atanásio, joia. Mas será que eles não estão mirando em Santo Atanásio e acertando em Nestório, não? Porque Nestório foi aquele que foi corrigido pela igreja e não aceitou a correção. E Nestório, que era, imagina, patriarca de Constantinopla. Nestório, dizendo que Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe só do Cristo, só da natureza humana de Cristo. Nestório foi corrigido, teve um concílio para definir o erro dele, concílio de Éfeso, em 431, e ele não aceitou. Ele ficou rebelde, e o nestorianismo ainda perdurou por vários séculos. Então eu acho que tem muita gente se achando Atanásio, mas na verdade é Nestório. Cuidado com isso. Então, cara, eu acho que é questão de obediência. Eu como protestante, eu identifico nesses grupos o protestantismo purinho. Porque o protestante eu quero voltar à igreja primitiva. Esses caras, eu quero voltar à igreja de sempre. Sim. O protestante só eu entendi a Bíblia. Esses caras só eu entendi a tradição. Né? Eu não preciso... É só a tradição. Eu não preciso obedecer ao magistério, diz o protestante. Esses caras também. Mas esses caras dizem, não, mas eu obedeço o magistério de sempre. É a mesma coisa que Lutero dizia. Então, eu obedeço à igreja de sempre, mas o Papa que está aí não é de verdade Papa. Então, eu acredito que a grande armadilha está aí, porque tem católicos de boa fé que abraçam isso achando que a gente tá sendo a resistência. Vamos salvar a igreja. Não, mas a gente é submisso ao papado, né? Então a gente respeita quem tá na cátedra, a gente fala o nome dele na missa. E eu acho que isso causou confusão na cabeça de tanta gente que, inclusive, nos procura para perguntar o que vocês acham, né? Eu não tenho problema em falar um nome, não, assim, por alerta a... mas talvez né? Nem precisa não fazer... Não dá pra fazer propaganda, mas assim... Quem tem ouvidos ouça. Vão identificando né, esse tipo de coisa que a gente tá falando. Até porque não é um grupo só. Né? São vários. Viralizou um ou outro aí agora, mas assim, são diversas iniciativas. Todas essas iniciativas que criticam o magistério atual da igreja deve ser um alerta para cada um de nós que estamos aí no apostolado, na missão, enfim, como bons católicos. Olha só, o Senhor Jesus disse o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Ou seja, adianta chamar Jesus de Senhor e não obedecê-lo? Não. Muito bem colocado. Adianta dizer que não, a gente reconhece o Papa. Pô, mas eu não obedeço, então você não reconhece coisa nenhuma. Não, papai, né? Eu falando, minha filha falando comigo. Não, papai, eu reconheço que o senhor é meu pai. Mas não me segue em nada, não me obedece em nada. Então, um reconhecimento proforme é tolo. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Jesus não quer saber o que você fala, até porque ele disse: muitos naqueles dias dirão, em seu nome expulsamos demônios e etc. E eu direi: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Jesus não quer saber o que você diz, ele quer saber o que você faz. Sim. Então não adianta não, eu reconheço o Papa, reconhece, mas não obedece. Muito bom, muito bom. Ô professor, agora uma coisa que eu queria muito ouvir de você. É algo que me anima a fazer, a trabalhar nesse sentido, que é justamente a unidade de cristãos, né? Trabalhar pela unidade cristã é uma coisa que eu percebo muito na fala do Papa Leão. O primeiro discurso dele está relacionado a fazer as pontes, a unir a igreja. Então, aquele trabalho talvez de ecumenismo que a gente deveria fazer com irmãos afastados, hoje é tão necessário fazer dentro da igreja, né? E eu queria saber que dica o senhor dá pra gente que quer fazer esse trabalho, não só para unir os irmãos que professam a fé católica, mas também irmãos cristãos que com seriedade buscam a verdade. Eu percebo que o senhor faz um trabalho apologético, né? Então tem uma defesa mais expressiva, com a teologia sistemática, mas eu falo de todos os outros meios, né? Como a gente fazer essa aproximação, porque tem gente que ouvindo o senhor, ele causa uma resistência. Então, eu vejo que o trabalho apologético do senhor é alguém que já está mais no campo acadêmico. Agora, amigos nossos, por exemplo, do dia a dia, ou familiares que estão em comunidades cristãs, protestantes, como que a gente pode iniciar esse trabalho de aproximação para trazer para a verdade plena? Cara, eu acho o seguinte,
o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém consegue fazer isso sozinho? De jeito nenhum. É impossível. Então, para alcançar o mundo, a gente precisa estar juntos. Então, eu acho que a gente precisa entender, em favor da missão, a nossa dependência mútua. Que legal. O catolicismo blindado precisa do no barco. O no barco precisa de uma comunidade precisa de um outro apostolado. O outro apostolado precisa de uma ordem religiosa específica. Não é competição. Eu tenho um amigo, ele é pastor evangélico ainda, mas ele tem uma frase que eu trago aqui. Ele diz assim: gente, tem perdido para todo mundo. Olha só. Tem pecador para todo mundo alcançar. Não falta pagão. Não falta pagão. Não precisa competir porque tem perdido para todo mundo. Você só compete se você for pescar em aquário. Você só compete porque o aquário é limitado. Sim. Então eu quero pegar, que é o que esses grupos que a gente estava falando anteriormente está fazendo, pegando gente que já é católica para trazer para eles. Aí vai ter competição, né? Mas se você quer alcançar o perdido, tem para todo mundo. Não vai faltar. E a gente só vai alcançar o mundo em unidade. Então eu acho não, tenho certeza, que o principal fator de unidade será uma mentalidade missionária. Uma mentalidade missionária. Porque na missão a gente entende a nossa codependência. A gente não consegue fazer tudo, cara. Não consegue. É o exemplo dessa feira aqui. Sim. Olha que beleza, essa complementariedade, né? Então, assim, eu acho que a resposta é essa, cara. E chega a ser contraditório a gente dizer ama a Cristo e sua causa. E você vê a causa dele acontecendo, ou seja, a pessoa sendo salva, se rendendo a Cristo, mas eu fico insatisfeito porque não foi eu não foi no o meu agente. grupo, exato. Chega a ser contraditório, né? Chega a ser contraditório. Agora, uma pergunta que eu gostaria muito de ouvir o senhor falando dela aqui agora é: fora do barco, existe salvação? Rapaz, é evidente que não. Fora da barca de São Pedro não tem como ter salvação. Não tem como ter salvação. Agora, é lógico que a gente tem que entender esta afirmação. É porque fala de unidade, aí vem mandar uma frase dessa na sequência? Não, mas assim, a unidade dentro do barco. Sim. Né? A Arca de Noé, fora da Arca de Noé tinha salvação? Não, mas tinha ruim. Todo tipo de bicho lá dentro. Aliás, tinha mau cheiro, tinha barulho, mas não tinha salvação fora do barco. Veio o dilúvio, quem não estava na arca pereceu. É exatamente a mesma coisa. Para sermos salvos, eu costumo dizer que para sermos salvos a gente precisa de 3 coisas, 3 As. A. Arrepender, amar, arrepender, acreditar e amar. São os 3 As. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa acreditar que Cristo é o próprio Deus encarnado que se entregou por você na cruz como um verdadeiro e próprio sacrifício em nosso favor. E você precisa amar ao próximo e a Deus. E amando você obedece. Quem faz isso necessariamente está dentro do barco, porque Cristo é a porta. Quem não faz isso não está no barco, não será salvo. Agora, como que isso se manifesta na vida das pessoas? Aí a gente poderia ficar horas e horas e horas aqui falando sobre aqueles que são parte do corpo de Cristo, mas visivelmente a gente não consegue identificar. O que eu sei é o caminho ordinário. O caminho ordinário seja católico, entre na Santa Igreja, receba os sacramentos. Mas se um pagão que nunca ouviu falar, seguindo os ditames da consciência, é possível? É possível. É possível, é provável? Não. É possível? É possível ir andando até Juiz de Fora aqui de São Paulo?
É o melhor caminho? Não. O melhor caminho é a Santa Igreja. Nosso Senhor disse, né? Quem tenta, às vezes não consegue. Exatamente. Imagina se tentar. Então, a gente precisa ter essa noção. E os sacramentos são fundamentais nessa jornada, porque os sacramentos são o toque de Cristo, o toque real de Cristo nas nossas vidas, assim como quando Cristo estava na terra. Ele cuspia no chão, fazia barro, punha no olho do cego, o cego voltava a ouvir. Ele enfiava o dedo o cego voltava a ver. Ele enfiava o dedo do surdo, o surdo voltava a ouvir. Ele dizia, quero, fica limpo. O leproso ficava, ou seja, Jesus usava do tato. Tem até uma hora que ele cospe na língua do mudo e o mudo fala. Não, vamos discutir o método de Jesus. Né? Exatamente, mas era o método que usava a matéria. Jesus faz isso ainda hoje, por meio dos sacramentos. Muito bom. Os sacramentos é o toque de Cristo nas nossas vidas e por isso precisamos estar no barco, porque só tem sacramento no barco. Glória a Deus. Professor, muito obrigado, viu? Pela oportunidade. Quem me conhece de bastidor sabe a estima que eu tenho pelo senhor, sobretudo pela postura. Falei pro senhor ontem, assim, falo publicamente sem problema nenhum, que o senhor permaneça assim, viu? Que nosso Senhor Jesus Cristo lhe conserve com essa simplicidade, a humildade e a acessibilidade que a gente sempre teve, viu? Obrigado. E eu queria deixar o compromisso aqui público pro senhor voltar no nosso estúdio. Opa! Na hora que estiver passando por Guarulhos, por favor, lá a gente senta com calma, conversa e... Vamos sim. Obrigado pelo convite. Eu quero dizer que a estima que você tem por mim é recíproca. Eu tenho muita estima por você também e vamos fazer acontecer esse bate-papo lá no estúdio. Glória a Deus. E para você que chegou até aqui, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir e não se esqueça, permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. E quem quiser adquirir o livro, Boa. Posso falar? Sim. No site Surpreendido pela Verdade. É o título do livro, surpreendidopelaVerdade.com.br. Adquire e manda de presente para aquele seu amigo protestante. Tamo junto.